Católica e Adventista, né? Terceira resposta, Pedro foi o primeiro Papa? Esse nega que não, né? Tenta usar a patrística distorcidamente, mas vamos lá. Chamada, você pode conferir isso em todos os pais da igreja primitivos, antes do século III, você vai perceber que todos eles mencionavam a igreja cristã, os cristãos, não era assim chamada igreja católica. Inácio de Antioquia, lá no século II, é que vai mencionar a primeira vez essa expressão, mas só no ano 381, no concílio de Constantinopla, é que este nome foi oficialmente aceito. Percebeu? Então, só no ano 381, depois do concílio de Constantinopla, é que a expressão Igreja Católica passou-se a ser utilizada de maneira oficial. Então, temos evidência na patrística, né? Que a Igreja Católica é oficial. Igreja cristã, né? Quer dizer o quê? O termo católico é universal, que abrangeu. Esse concílio teve essa noção, essa visão. Então, tem um concílio provando que esse termo católico existe, né? Os pais da igreja já aprovam isso, né? Também, no primeiro século, segundo século, não tinha essa em papal, não, era bispo universal. Não tinha isso oficializado ainda. Como a igreja vai estabilizando, vai se tornando pública, vai ganhando força, né? E também não há outro fundamento. Se não há outro fundamento, por que tem essas igrejas protestantes? É um só fundamento. Tanto de fundar e um só fundamento de edificar essa igreja. Então temos evidência sim. O concílio é para isso, cara. É dogmas estabilizado, estignado, alicerciado na escritura. Por isso que o dogma papal foi oficializado, porque tem palavra e versículos na Bíblia que prova isso, a autoridade de Pedro, o pastoreio de Pedro. Isso vai se concretizar quando Pedro vai ser martirizado ali em Roma. Interessante, né? Ali que surgiu, ali que foi edificado a sede, como Cristo profetizou, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Por isso que a sede não foi ali em Jerusalém, porque já tem uma igreja ali edificada. Interessante. E quem vai fundar dessa igreja, tanto que ali o templo do rei de Jerusalém foi destruída. Ali não é a sede universal ainda. A sede universal vai ser sobre o pastoreio, onde que tem a revelação, que tem a chave e o dom de pastorear, que é Pedro. Então dizer que Jesus fundou a igreja católica não é verdade. Cristo fundou a igreja cristã. Como, cara, ou ele é burro ou ele se faz de sonso. A igreja cristã, qual a igreja que é? Que regionalizou, virou igreja católica. No princípio ali, na plenitude, era cristã. Com o passar do tempo, ela se originalizou igreja católica. Por que católica? Porque o termo é universal, porque abranjou. Que interessante. Igreja cristã. Então a verdadeira igreja que foi fundada foi a igreja cristã. Que interessante. Ali está sendo edificado esse corpo místico, essa igreja que é a esposa de Cristo. Mas só quem vai fundar essa igreja, edificar essa igreja e fundar ela é Pedro e Paulo, ali em Roma. Por isso que a sede é lá em Roma. Não é em Jerusalém. Dizer que Pedro foi o primeiro papa também não é verdade. Jesus era a pedra. Vamos agora fazer um exercício rápido e simples. Você pode entrar aí num site, pode ser a Wikipedia, coloca assim, lista de papas. Você vai encontrar a lista proposta pela própria Igreja Católica. Eu estou em minha frente aqui com o Primeiro site Papa, segundo aberto Lino, da Wikipedia. Anacreto, etc. Na listagem que a própria Igreja Católica fornece, nós temos São Pedro como primeiro Papa do ano 30 até o ano 67. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro Papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria mais em consonância. Por que não foi uma boa escolha o pastor? Pedro era casado, Pedro abandonou tudo para seguir o ministério apostolado. Em Mateus 19, 27. Abandonou tudo para seguir esse ministério, esse chamado de pastorear,
os cordeiros de pastorear as ovelhas. O apóstolo Paulo nunca ele vai ser o Papa, porque a revelação não está sobre Paulo. Cristo não profetizou sobre a vida de Paulo. Sobre ti, Paulo, edificarei a minha igreja. Não. Sobre ti, João, edificarei a minha igreja. Sobre ti, Timóteo, edificarei a minha igreja. Sobre ti, etc. Não. A profecia é sobre Pedro. Porque só Pedro teve a revelação. O apóstolo Paulo não teve essa revelação igual ao apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo não teve essa revelação de pastorear as ovelhas. É Pedro. Os caras tentam jogar essa preeminência aí de falar que Pedro não pode ser o Papa, mas próximo é apóstolo Paulo, porque apóstolo Paulo não era casado, etc. Sim, Pedro era casado, mas Pedro abandonou tudo para seguir esse ministério. Então Pedro já não é mais casado. Que interessante, né? Eles tentam jogar esse joguinho, esse trocadilho aí para enganar os povos, enganar aquele que não conhece Bíblia, aquele que não lê Bíblia. Tudo que ele falou aí, ó, dá para combater ele só com ele falou. Eles reconhecem, ele tem essa visão, mas eles querem distorcer essa visão para você não acreditar na igreja. Para você não acreditar no papado, no pastoreio de Pedro. Claro, no primeiro século, esse dogma foi estipulado no século III, não tinha esse título ainda, mas tinha um título de bispo universal. Que interessante, né? A teologia católica de que o padre, o papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Moisés também era casado, mas não nada por isso ele não deixou ser o porta-voz do Velho Testamento. Tanto que Moisés abandonou tudo para seguir esse pastoreio também, igual o Pedro. Só tem sogra quem é casado. Pedro era casado, tá? Mas os papas, eles não se casam. Depois de Pedro, e eu acho interessante que assim, você vai perceber que Pedro... Depois de Pedro veio São Lino, que pastoreava ali em Roma também. Agora estuda a patrística da história de São Lino, que foi martirizado também. E sucessor de São Lino. Desde Pedro até agora, o Papa Francisco. Estuda. João Paulo II. Que visão louca, cara. Os caras. Aqui, ó. Vou mostrar na Bíblia, ó. Pedro. Aqui, ó. Pedro 5, ó. 1 Pedro 5. Eis a exortação que dirijo aos anciãos, ó, que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunho do sofrimento de Cristo, e serei participante com ele daquela glória que se há de manifestar. Eu, ancião como você. Lá no Velho Testamento, lá, quem é ancião? Sacerdote. E tanto que os protestantes mudou essa Bíblia aqui, colocou prebíspero, que é auxiliar do pastor, ajudante do pastor, para tirar essa revelação, essa visão do pastoreio de Pedro, que ele é ancião também. Eu, ancião também, enviando carta para onde? Para a igreja lá da Babilônia, que é São Marcos, filho. Ó. Olha só que interessante, ó. Os discípulos reconheciam Pedro como pai. 1 Pedro 5,13. Ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Olha só que interessante, cara. Olha se você for catar aqui em Isaías. Aquele que tem a chave governa, cara. Quem tem a chave é Pedro. Olha só que interessante. Isaías 22, 20. Naquele dia chamarei meu servo. Ele é assim, filho de Eusias. Eu o revestirei com a túnica. E cingirei com o teu cinto. E lhe transferirei os teus